Eu fui eleita vereadora em 2000, né, exercício 2001 a 2004. Na legislatura em que eu fui eleita, nós fomos em 4 mulheres. Eu e a Marli pela primeira vez, e a Edith e a Márcia Socrepa. Nós éramos em 21 vereadores, o total da Câmara. Houve uma ampliação nessa legislatura do número de mulheres, eu acho que fruto já do movimento feminista, do movimento de mulheres. Eu mesma participei de um movimento chamado Vez e Voz da Mulher, que se organizou em 96 por aí, e que lutava pelo incentivo, né, à participação da mulher nas questões políticas. Então esse movimento, já uns 5 anos antes de eu ser eleita, ele fez um trabalho de base para que as mulheres participassem mais. Inclusive os partidos tinham muita dificuldade de ter candidatura de mulheres e cumprir o requisito de 1/3 nas candidaturas. Na verdade, o trabalho das mulheres na Câmara não houve assim muita articulação. Eu posso dizer que nós até tivemos algumas discussões. Eu, por exemplo, por fazer parte do movimento Vez e Voz da Mulher, a gente passou a colocar algumas agendas, como a própria questão do Dia da Mulher, algumas questões ligadas à violência, à saúde da mulher, né? Então havia sim uma relação de participação conjunta, mas não uma organização enquanto gênero. Eu posso dizer que isso realmente não existiu. Nós, uma respeitava a outra, mas acho que a gente tinha aquele olhar feminino aqui dentro da Câmara, mas não houve efetivamente uma articulação em termos da questão de uma bancada de mulheres. A nossa legislatura 2001-2004 foi uma legislatura que sucedeu, né, um período de denúncias, uma gestão anterior que teve bastante repercussão, né, não só a nível local, como a nível nacional, da corrupção, do desvio de dinheiro. E aquela gestão foi uma gestão de mudança, em que foi eleito um partido de oposição, o Partido dos Trabalhadores, do qual eu fazia parte, e então representou uma grande mudança na cidade. Em termos de mandato, né, eu acredito também que a gente trouxe algumas inovações na forma de exercer o mandato, né, como a participação popular, os fóruns do mandato, a organização de audiências públicas, uma prática que não era comum na Câmara, só havia tido uma audiência pública até aquela gestão. E na nossa gestão, nós organizamos, através do mandato, umas 5, 6 audiências públicas ligadas a vários temas de interesse da população, como a privatização da Copel, como a violência contra a criança e adolescente, a violência contra idosos, o desrespeito aos direitos dos trabalhadores na área rural, em parceria com o Ministério Público, a questão da poluição sonora, automotiva. Então, eu acho que nós implantamos algumas novas práticas, porque a Câmara também não é só votar as leis, né? É promover o debate. E nisso eu acredito que eu contribuir, né, trazendo o debate, não só aqui internamente, também dentro da própria casa, no grande expediente, como também junto à população. Dentro do papel do vereador, que é a fiscalização e apreciação de contas do gestor, né,
nós tivemos, por exemplo, a oportunidade de aprovar as contas da gestão de 91. E foi uma experiência interessante porque já eram 10 anos depois. Eu fiz uma pesquisa em jornais, uma pesquisa com lideranças, né? Havia um parecer da assessoria jurídica e financeira desfavorável a essa prestação de contas. E, inclusive, eu fiz um vídeo para demonstrar, né, o porquê que, ao meu ver, aquelas contas deveriam ser desaprovadas. Então, foi também uma questão inédita, né, trazer um vídeo, aí não estava previsto aqui no nosso regimento. Aí houve um debate, acabaram cortando os fios para não passar aquele vídeo, né? Então eu acho assim, para exercer o papel mesmo, a função do vereador, essa questão da prestação de contas, ela é bastante complicada, né? Inclusive o vereador não tem formação, ele tem que recorrer à assessoria técnica para entender e passar isso também para a população. Uma outra coisa, acho que um fato que foi interessante logo que eu entrei, né, como novata, primeiro mandato, primeiro e único, foi logo na primeira sessão que nós tivemos alguns projetos de lei que já estavam em segunda votação. E a primeira coisa que eu fiz quando fui eleita foi ler o regimento interno e a lei orgânica, né? E logicamente, sendo como segunda votação, eu falei, mas como segunda votação se é a primeira sessão? Vi no regimento interno, né, que não caberia, né, os projetos de lei da legislatura anterior, né, deveriam ser protocolados novamente. Então, na primeira sessão que eu participei, eu já pedi uma questão de ordem, né, aleguei o artigo do regimento interno e os vereadores que eram reeleitos, tiveram que retirar os seus projetos, né. Aí o pessoal da casa correu, todo mundo atrás do regimento interno e começaram a me apelidar, né, a rainha do regimento, do regimento interno. E outra coisa assim que os meus colegas vereadores sempre pegavam no meu pé, porque eu fazia parte da Comissão de Políticas Públicas e vários projetos eu pedi o xerox para ler. Aí também me apelidaram de xeroqueira. Que tudo eu queria o xerox, mas é realmente dentro do exercício da função, né? Você realmente precisa estudar. Eu sendo proveniente de uma universidade, né? Acho que a gente tem que fazer por valer essa formação e por onde a gente está participando. Nós fomos a última legislatura, e esse foi um embate, a última legislatura com 21 vereadores. E eu sinto de ter havido essa diminuição do número de vereadores, porque isso representa também um maior espaço de democratização. E essa mudança, ela foi mal interpretada, né? Então, assim, a nossa legislatura, inclusive, foi uma legislatura que reduziu o salário, né, em relação à legislatura anterior, né? E aí, em função da lei federal e de uma interpretação, houve essa redução do número de vereadores, e eu acredito que foi prejudicial à cidade, né? Porque quando a gente diminui o número de vereadores, a gente também está reduzindo a representação, né, dos segmentos, a gente está concentrando o poder. Mas a gente tem que se atentar mais aos conteúdos, à qualidade, à verdadeira função e papel do vereador. Então, esse deveria ser o debate, né? Então, eu penso que foi uma perda, não só para Maringá, mas a nível do país, essa diminuição do número de vereadores.